Olá, vamos começar. Já estou gravando aqui também no computador, para depois deixar aqui para vocês. E a gente consegue colocar em todos os lados. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Gente, tinha tempo, né, que eu não fazia live. Bonito. Bom dia, bom dia. Quem está entrando agora, gente, me dá um alô se vocês estão legal de som, porque eu coloquei o fone, mas eu não sei se ele conectou aqui ou no meu computador, porque ele faz isso. Então, me avisem se tá legal o som aí para vocês. Já estou preparando tudo. Olá. Oi, linda, como está aí? Já chegou o frio aí, gente? Gente, hoje de manhã estava 2 graus aqui, pelo amor de Deus. Eu não estava pronta para 2 graus ainda. Ai, nossa, mãe do céu. Vamos lá, vamos começar. Gente, tô com saudade de fazer live. Só fazer live é ficar num quiz ao vivo, entendeu? Que você tem que pegar tudo que você sabe e tem que ser rápido na resposta. Ó, o som tá bom, então ótimo, gente, maravilha. Vamos lá. Eu quis fazer essa live, é um tema que eu sei que traz assim muita dúvida. É uma frase, inclusive, que no português a gente usa muito, muito, muito. Por que que o bebê briga com sono? Para quem está aqui, gente, e você conhece mães de bebês pequenos, já pega, já bota ali o aviãozinho, já manda essa live para outras mães, porque eu vou dar, como vocês sabem, vou dar muitas informações. Cada live minha é uma aula, eu acredito que é importante passar informação para vocês. E a gente vai trabalhar bastante coisa aqui. Então, já manda o aviãozinho para a live e ir para outras pessoas que precisam dessa ajuda e eu vou responder dúvidas de vocês também. Vamos começar entendendo essa frase, que eu acho que é uma frase que, nossa, por que o bebê briga com sono, né? O que que é brigar com sono, antes de mais nada? É aquela famosa situação que a gente leva o bebê para dormir, fica lá um tempasso no quarto, né? Quem já passou por isso, manda aqui para mim. Fica lá um tempasso balançando, 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 ninando. Tem gente que vai para a bola de pilates, tem gente que vai para a rede. Nossa, a gente, o famoso tenta de tudo. E o tempo passa e o bebê tá lá me olhando, às vezes calmo e não dorme, às vezes chorando e não dorme. E eu fico com aquela sensação, meu Deus, o bebê briga com sono, ele não quer dormir. Então, essa situação é aquela situação em que o bebê claramente ele está resistindo, ele não está dormindo. O que está acontecendo ali, né? Quem já passou por isso? Para quem não sabe, eu trabalho com educação de sono há mais de 10 anos, né? E eu comecei a trabalhar com educação de sono exatamente porque eu era esse bebê. A minha mãe vivia isso comigo quando eu era bebezinha. Ela dizia que quando eu abria o olho, ninguém sabia quando eu ia fechar de novo. E, cara, isso foi uma loucura para ela. Minha mãe passou o pão que o diabo amassou comigo, bebê. Então, quando eu tive a minha filha, mais de 10 anos atrás, eu falei: não, eu não quero passar por isso. E eu realmente sua linda. A Kelly falou que com o primeiro filho passou, com o segundo não, porque fez o curso. Pô, eu fico super feliz, gente. Esse é meu propósito. Eu fico muito, muito feliz mesmo. E exatamente porque eu vi minha mãe passar por isso, eu falei: não, eu não quero passar por isso com a minha filha. Eu quero que ela tenha uma relação boa com o sono, mas eu não quero aquela coisa de ter que ficar, bota ela tantas horas, deixa lá. Eu não quero isso. E como que faz, né? Então, eu comecei a estudar sobre sono e entender. E a primeira coisa que eu aprendi para começar a melhorar o sono da minha filha, e depois, hoje, já nesses 10 anos, ajudando as famílias todas que eu atendo, foi que o bebê não briga com sono. Mas calma, não fique em pau da vida comigo, sem raiva no coração, sem coração peludo. Eu sei que você vai dizer o meu briga, calma. O que acontece é o seguinte: dormir é uma coisa que o bebê vai fazer, ele precisa, tá? Dormir não é opcional, dormir não é luxo. Se vocês já perceberam, chega uma hora em que é impossível não dormir. Só que a gente muitas vezes leva o bebê para dormir, a gente muitas vezes faz aquele momento que a gente chama de rotina de sono, o nome que a gente quiser dar, e por alguma razão, a gente vai falar aqui que razões são essas, esse bebê não está pronto para dormir. E aí o que acaba acontecendo é que o bebê fica lá um tempão, chora, 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 às vezes chora, como eu falei, às vezes tem aqueles outros que só ficam lá de olho aberto, mas simplesmente não dorme. E a gente fica um tempão ali naquela loucura, tá? Durante um tempasso, até que finalmente a gente acha que fez o bebê dormir. E esse é o grande equívoco. A gente não faz bebê dormir. Seria muito bom se a gente tivesse essa habilidade. Eu sei que tem um monte de gente por aí mostrando truque. Tinha aquele pediatra aqui dos Estados Unidos que sacudia o bebê para ele dormir e tal. Mas não é isso que vai fazer. Dormir é algo que é nato. A gente vai dormir.
O grande problema é que muitas vezes o momento em que o bebê está pronto para dormir não sincroniza com o momento em que eu estou levando ele para dormir. E aí começa a loucura, e aí começa o desgaste, e aí começa quantas de nós mães não ficamos horas no quarto escuro reféns da rotina de sono do bebê. Aí o que que acaba acontecendo? O nosso nível de estresse vai lá em cima, o nível de estresse do bebê vai lá em cima, começa aquela sensação de eu vivo em função da rotina de sono do meu bebê, e isso, gente, emocionalmente, isso drena, isso tira a nossa força. E aí a gente acaba ou desiste de uma vez, ou vive escravo daquilo e começa a ficar o tempo todo calculando, será que tá na hora, será que não tá, precisa dormir, não precisa, e a coisa não evolui. Essa é a primeira intenção que eu quero trazer para vocês, de olhar que o bebê não briga com o sono, não é para a gente chegar e falar assim, ah, então o que que acontece? Tem alguma coisa errada com o meu bebê? Não. É que muitas vezes o que a gente precisa observar está no conjunto. E eu vou ajudar vocês a entender isso. O grande ponto aí é que quando a gente entende o que que a gente precisa observar, a gente vai ter um bebê que vai dormir com mais facilidade e vai melhorar a relação dele com o sono e a nossa. Porque eu já atendi famílias que às vezes a mãe passou, a sensação que ela tem no final do dia é que ela passou o dia inteiro no quarto escuro tentando fazer o bebê dormir. E quando chega no final do dia, ela está exausta, ela está estressada, com toda a razão, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, embora dormir seja, sim, uma necessidade inata, ou seja, a gente nasce precisando dormir, a gente também nasce aprendendo. O bebê aprende muito, o bebê é uma esponja. E ele vai aprender todos os hábitos que a gente ensinar para ele. E o que acaba acontecendo muitas e muitas vezes é que a gente, por não saber se aquele bebê está ou não pronto para dormir, a gente faz como eu dei os exemplos aqui. Coloca na bola de pilates, vai para a rede, fica 2 horas balançando, deita junto, dá mamar 1 milhão de vezes achando que é fome, aí volta e sai do quarto porque não é fome, mas aí dali a 15 minutos o bebê dá sinais de sono de novo, eu volto com ele para o quarto e fica aquela gincana, aquela roda viva. Então, como que a gente consegue melhorar isso, tá? A primeira coisa a observar é: você conhece o tempo acordado do bebê? E eu não tô falando de vocês ficarem loucas, reféns, sabe, presas a tabelas, não é isso. Mas de fato, a gente pode começar a observar o tempo acordado que é bom, que funciona para o nosso bebê ou para nossa criança, tá? Como que a gente faz isso? Você pode sim começar com uma tabela que te dá uma média. Então você vai ver que o bebê de, sei lá, de 1 mês, ele vai ficar em torno de 40 minutos a 1 hora acordado entre os períodos de sono. Começa com essa referência e aí vai observar o seu bebê. Isso é a primeira coisa que eu organizo quando eu estou ajudando uma família. A primeira coisa que eu ensino no curso de sono é vocês entenderem qual é o tempo acordado, qual é a janela acordada que funciona para o bebê de vocês. E isso, gente, é uma clareza que dá uma paz danada, nos ajuda a organizar melhor o nosso dia, nos ajuda a planejar melhor, tá? Então, essa é a primeira coisa. Pega lá, tem aqui no meu feed. Para quem é aluna do curso, faz parte do material de apoio, tá, gente? Vocês recebem todas essas tabelinhas, não para que vocês precisem ficar presas a elas. Elas são um guia para vocês começarem a observar o bebê. Então, pega lá a média de sono do bebê e vai observar, poxa, pela idade do meu bebê, o tempo médio é esse. Então, eu vou começar por alguns dias a observar. Então, você escolhe, aqui está dizendo que a média de sono do meu bebê é 1 hora e meia acordado pela idade dele. Segunda dica que eu vou te dar importante. A primeira janela do dia que o bebê começa a fazer quando ele acorda de manhã até a primeira soneca, geralmente é um pouquinho mais curta. E a última janela do dia, que é da última soneca para a hora que ele vai dormir à noite, é um pouquinho mais longa. Quando eu sei disso, eu consigo planejar um pouquinho melhor essas janelas acordadas. Então, se a média para aquele bebê é em torno de 1 hora e meia pela idade, significa que de manhã ele vai fazer 1 hora e 15, 1 hora e 20, um pouquinho menos do que a média. E a última, ele vai fazer um pouquinho mais, 1 hora e 45, tem alguns que chegam em 2 horas, tá?
Me falem se está ficando claro até aqui, gente. Coloca nos comentários, porque eu gosto de explicar de uma maneira que vocês entendam. Eu não gosto de ficar cuspindo o conteúdo se não está fazendo sentido. Então, vai mandando as dúvidas, vai me perguntando. Eu estudo muito para poder ensinar muito. Então, me perguntem, tá? E uma coisa muito importante de entender essas médias é por quê? Quando eu percebo o tempo médio que funciona bem para o meu bebê, eu consigo começar a organizar o que eu vou fazer nessa janela acordada dele, nesse tempo acordado, tá? Janela acordada é uma frase que a gente escuta muito, uma expressão que a gente escuta muito, nada mais é do que o tempo acordado da hora que o bebê, pim, abre o olhinho até a hora em que ele está pronto para dormir. Isso é janela acordada, tá? Então, quando eu começo a observar o tempo que o meu bebê fica bem quando ele está acordado, eu estou encontrando a janela acordada dele. E aí, isso é muito importante porque essa é uma das coisas que vai me ajudar a só levar o meu bebê para ir dormir novamente, seja para a soneca ou para o sono noturno, quando ele já fez janela acordado suficiente para estar pronto para dormir. Um equívoco que acontece muito é a gente levar o bebê com pouco tempo. Quando a gente leva o bebê com pouco tempo, o que acontece muito? Vou ensinar vocês a perceber. Primeiro, a gente tem um bebê que até entra no quarto tranquilo, tá? Mas ele fica um tempo lá, ele não dorme porque ele não tá pronto para dormir. E eu tô lá insistindo. Quando ele percebe que finalmente ele não foi a lugar nenhum e não dormiu e continua no quarto escuro, o que acontece muitas vezes, ele começa a chorar, ele começa a mostrar que tá irritado. E aí eu leio isso como ele está brigando com sono. Não, ele está mostrando que não está pronto para dormir. Então, um bom sinal de que eu levei o bebê para dormir antes do tempo é quando ele vai para o quarto, ainda calmo, mas não dorme, fica um tempão ali me olhando, tipo tentando, e aí chega no ponto que ele se irrita e chora. O oposto também acontece muito, que é levar o bebê para dormir quando ele já passou do ponto, quando ele já está cansado demais. É um equívoco que muita gente comete também, achando que vou deixar o bebê ficar super cansado, porque aí ele vai dormir. Isso não vai acontecer dessa forma. O que vai acontecer é que esse bebê, ele vai para o quarto já extremamente irritado, extremamente incomodado. Às vezes, inclusive, antes de ir para o quarto, ele faz uma coisa que eu chamo no curso, que ele dá assim umas pescadinhas. Ele quase dorme quando eu estou trocando ele, quase dorme quando eu vou dar o banho, ou quase dorme quando eu estou mamando. Aí acorda sem ter dormido, não descansou, mas deu lá uma pescadinha. E aí, quando a gente leva para o quarto, ele está irritadíssimo, ele resiste pra caramba a dormir. E aí você diz: não é possível, ele está super cansado, ele ficou um tempão acordado. Por que ele está brigando com sono? Porque ele passou do tempo. E aí, quando ele faz essa pescadinha, que eu ensino bem no curso, como que vocês podem perceber, ele dá uma espécie daquela carguinha. Sabe quando o celular tá quase descarregando e eu coloco ele assim na tomada assim só para carregar um pouquinho? Ele ganha uma carguinha para viver ali mais alguns minutos de bateria, mas ele não carregou efetivamente a bateria. É o que acontece nessas pescadinhas. O bebê, ele perde aquela pressão para começar o sono, então ele já não está tão pronto mais para dormir, mas ele não descansou. Esses dois fatores são muito importantes de observar, porque eles me ajudam a ter um pouco mais de clareza. Então, se o que está acontecendo com você é o que eu falei mais no início, tenta ampliar um pouquinho a janela acordada. Se o que está acontecendo com você é o que eu falei agora na segunda parte, dele já ir muito irritado, então tenta trazer um pouquinho para mais curta essa janela, diminuir um pouquinho esse tempo acordado do bebê. Em ambos os casos, a gente consegue calibrar melhor esse tempo acordado dele, e com isso o bebê vai ficar um pouco mais pronto para dormir. Então, essa é a primeira coisa que eu diria para vocês para observar. Porque se eu sei que aquele bebê está pronto para dormir, se eu sei que aquele bebê já está com quantidade de cansaço suficiente para dormir, eu já tenho uma primeira parte que está funcionando super bem. E aí tem um fator importante, gente. Quando a gente não está pronto para dormir, quando esse bebê não está pronto para começar o sono e eu levo ele para dormir, e aí eu começo a tentar e acabo saindo do quarto, eu fico com a falsa ilusão de que mas quando eu saio do quarto ele fica mais calmo. Aí eu escuto muito de muitas famílias: Anne, sabe o que que é? O meu bebê não gosta de escuro. O meu bebê não gosta de ir para o quarto escuro. Quando eu saio, ele acalma. Gente, não é isso, tá? O bebê gosta do escuro sim, para dormir, quando ele está pronto para dormir.
Agora eu pergunto a vocês, vocês gostariam desculpa, para um quarto escuro, para ficar lá tentando dormir durante 40, 50 minutos, sem estarem prontos para dormir? Não, nem vocês iam querer. Então, não confundam o bebê que está irritado porque não está pronto para dormir e quando eu saio do quarto ele acalma, com ele não gostar de escuro. Porque aí a gente chega num segundo ponto, que é uma das razões que atrapalham muito para que o bebê esteja pronto para dormir, que é o ambiente. Quer ver um exemplo? A gente está lá o dia todo com o bebê, meio que equilibrando as janelas acordadas e tal. Chega final do dia, o povo que não tá com o bebê em casa, o povo que não tá de licença maternidade, o povo que tá trabalhando e tal, quer visitar o bebê depois que o dia deles acaba, que é o quê? Final do dia. Então, dali 5h30, 6 horas, começa a romaria de visita para bebê, que é o horário bom para quem tá fazendo a visita, mas não é o horário bom nem para o bebê e nem para a mãe que passou o dia inteiro cansada, e aí, final do dia, quando ela acha que ela vai iniciar uma rotina de sono para ter ali umas horinhas, chega a visita em casa. O que acontece muito nessa hora? O ambiente onde o bebê está, ele acelera, ele ganha muito mais barulho, ele ganha muito mais gente falando. Então, aquele bebê que está cansado e que no final do dia tem uma série de fatores que ajudariam ele a dormir, de repente o ambiente não encaixa com aquilo. Um ambiente que deveria estar ajudando ele a se acalmar é um ambiente que está agitando ele. E aí, esse bebê começa a ficar extremamente irritado, começa a chorar, entra muitas vezes naquelas crises de choro, que a sensação que dá é que nada acalma. E aí tem aquela situação que a gente faz, aí a gente tenta dar mamar, tenta ir para o banho, tenta sair, tenta ir, tenta de tudo, confunde mais ainda o bebê e a gente. E no final das contas, o que a gente tem é um bebê extremamente irritado. O que foi o fator aí que atrapalhou? Foi o ambiente, tá? Então, essa é a segunda coisa para vocês observarem. Então, a primeira foi o tempo acordado, com esses ajustes que eu falei. A segunda coisa importante é observar se o ambiente que o bebê tá equilibrado, se ele está calibrado, se ele está funcionando junto, sincronizado, é a melhor palavra que eu estava procurando aqui, com o que o bebê vai fazer naquele momento. Então, um bebê que, por exemplo, fez a soneca, acordou, ele precisa de quê? Ele precisa de luz, ele precisa de voz, gente conversando, gente falando com ele. Tudo isso vai funcionar, tá? Por quê? Porque esse bebê que tá ali acordando, para ele, um ambiente que estimula encaixa com a necessidade dele naquele momento. Um ambiente que estimula sincroniza com a etapa dele. Um bebê que já fez o tempo acordado e aí ele está se aproximando ao horário em que ele vai começar outra soneca ou que ele vai para o sono noturno, ele precisa de um ambiente que vai diminuindo esses estímulos. Então, quando eu entendo isso, eu consigo ajudar esse bebê a estar mais pronto para dormir. Por quê? Porque ele já está ficando cansado, então eu já boto um pouco menos de luzes, eu já começo a falar um pouco mais tranquila, para ajudar esse bebê a estar mais pronto para dormir. Então, quando eu entendo que o ambiente onde o bebê está faz parte disso, eu trabalho a segunda perninha desse suporte do sono, desse conjunto do sono, para ajudar esse bebê a estar o mais pronto possível para dormir. Inclusive, fica a dica: se você está com um bebê pequeno, se você está grávida, gente, combina a visita de manhã, combina a visita na hora do almoço, combina a visita no final de semana, durante o dia. Expliquem para as pessoas. Horário de final de dia é um horário que não é legal para o bebê, é um horário que vai estressar o bebê. E eu não conheço uma mãe que não fique estressada quando o bebê está estressado. Então, assim, entendo, eu sei que é o horário bom para todo mundo, mas vamos combinar que todo mundo que é crescido pode equilibrar um pouco mais. E eu sei que às vezes não é fácil, nem todo mundo entende, mas acreditem em mim, vai fazer muita diferença, tá? A Cleo colocou aqui, ó. Eu passei por antipática quando chegou visita e meu pequeno já tinha dormido e eu não tirei do quarto. A visita ia embora e à noite a mãe é que teria que estar mais on do que já estava. Exatamente. E eu entendo, o objetivo, gente, não é a gente comprar briga à toa nem nada disso, mas quando a gente entende que realmente o ambiente pesa para o bebê, faz muita diferença. Quer ver um exemplo? Todo mundo que vai visitar o bebê quer tirar foto, né? É muito difícil uma pessoa chegar e não querer tirar foto. Aí pega lá, normalmente a foto é o quê? Uma selfie, com aquela luz da tela virada. Ou então acende mais a luz da onde as pessoas estão para que a foto fique melhor. Para um bebê cansado, a gente não está ajudando. Ele vai irritar, ele vai começar a ficar confuso, porque o bebê ele não tem noção de que horas são. Ele está sentindo e começando a conhecer o ritmo do corpinho dele.
e aí, de repente, começa a ter um monte de luzes num horário em que ele já deveria estar desacelerando, vai estressar. Então, entender esse papel do ambiente é ajudar e diminuir essas situações que a gente chama, porque aí eu pego um bebê que chegou um monte de visita e tal, sabe aquela coisa, a gente falando, pra gente pode parecer isso aqui, ó, uma conversa, mas para um bebê que de repente tem poucos meses de vida, que está se situando, gente falando, luzes e tal, é muito estímulo. É o equivalente da gente entrar num shopping cheio véspera de Natal. Então, realmente, se eu nesse horário puder, com o ambiente, facilitar um pouco a vida do bebê, deixar ele um pouco mais tranquilo, vai fazer diferença, porque senão, quando a galera vai embora, eu vou levar o bebê para o quarto para dormir, ele não está pronto para dormir, ele passou do ponto, ele está irritado, ele está super estimulado. Aí as pessoas falam, ah, tá brigando com sono. E tem inclusive visita que vai, e aí na hora que vai, fala isso. Nossa, mas ele briga com sono. Briga sim, meu amor, porque você tá aqui deixando ele doido e me deixando doido. Então, é muito importante entender isso, tá? É muito importante a gente pegar o bebê que está no final do dia, que está começando a desacelerar, e ajudá-lo a estar pronto para dormir. E o ambiente vai ser essa segunda parte. Então já tem duas para vocês anotarem aí, para vocês entenderem. Tudo isso eu explico no curso muito mais detalhado, dou para vocês o passo a passo, inclusive porque eu sei que são pontos que ajudam demais, tá? Mas já estou ensinando aqui para vocês já irem começando a entender. Uma coisa importante, gente, para todo mundo que está aqui, o curso, a próxima turma do curso vai abrir em breve, tá com lista de espera já lá na minha bio. Entre na lista de espera, porque vai ter, já me perguntaram agora por DM se vai ter Black Friday no curso? Vai. Essa vai ser a última turma do ano e vai ter condição especial de Black Friday para quem tá na lista de espera. Então, se você não entrou na lista de espera ainda, entra, porque vai valer muito a pena. Quem já fez meu curso sabe o nível de suporte que eu dou, sabe que todas as dúvidas de vocês a gente responde individualmente, não tem copia e cola, não tem aquela coisa de, ah, isso aqui tá na aula tal. Não. A nossa equipe é preparada para responder cada dúvida de vocês, porque entre a teoria e a prática, entre a gente ouvir, ah, tem que fazer tantas horas acordado e realmente conseguir colocar em prática com o nosso bebê, tem um mundo de dúvidas que acontecem aqui. E isso, o curso do Sono de A a Z vai total dar esse suporte a vocês. Então, para quem está precisando de ajuda, já coloca lá a lista de espera, tá na bio, ou então www.sonossemsofrimento.com. Entra na lista de espera porque vai ter Black Friday e é a última turma do ano, tá? Então, muito importante. A Thalita escreveu aqui: se vierem me visitar quando eu tô com sono, já não serei muito simpática e eu nem sou bebê. Exatamente. E a Cleo botou: o teu curso foi o melhor presente que eu me dei, e, consequentemente, a família toda ganhou. Que bom, querida. Eu fico muito feliz, gente, de verdade, porque eu acredito muito no que eu faço. Eu trabalho muito sério, muito duro para que vocês tenham essa qualidade. Para mim, curso de sono vai muito além da gente vender tabelinha, fórmula mágica, não é isso. Eu acredito no que eu faço, são mais de 10 anos de estrada que eu tenho. Eu apliquei com as minhas filhas e aplico com as famílias todas que eu atendo. Então, eu tenho muito cuidado e muita responsabilidade com o que eu ensino, tá? A Nath Botoani, e quando o bebê entra nessa briga contra o sono, seja cansaço ou não cansaço o suficiente, o que é melhor fazer? Insistir a todo custo, desculpa, pôr no carro, que é bem eficiente, ou esperar e desistir? E tentar depois de um tempo. Então, vamos lá. Antes de eu falar, então, sobre o próximo ponto que pode atrapalhar, vou responder essa dúvida da Nath, porque eu acho que é uma dúvida de muitas de vocês, tá? São duas condutas diferentes. Se a gente foi para o quarto cedo e aquele bebê não está pronto para dormir, a minha sugestão é sai do quarto. Sai do quarto, zero taxímetro, tá? E faz um outro tempo acordado para que esse bebê esteja pronto para dormir. Isso é muito importante, tá? Não vai ficar você horas com esse bebê lá irritado. Só que para a próxima janela, ajusta isso. Senão você vai criar esse ciclo e daqui a pouco um bebê que pode estar pronto para dormir vai começar a chorar para sair do quarto porque ele entendeu essa mecânica, tá? Então, conduta é para a situação específica. Aconteceu isso, mas vocês perceberam que é porque o bebê ficou pouco tempo acordado? Sai do quarto e recomeça. Foi para o quarto e o bebê está há muito tempo acordado, está irritado, passou do ponto. Nesse caso, a minha recomendação, faça o que for possível para que ele durma, porque ele está exausto, então dormir é o que vai aliviá-lo, e aí na próxima janela ajusta melhor esse tempo. Evita sair do quarto, porque senão você vai criar essa situação. Agora, tem duas coisas aí importantes. Vou falar sobre a questão do carro, que é a segunda coisa, mas a primeira coisa.
Se o bebê está exausto, está irritado e nada mais deu certo, e naquela situação você precisa, leva, bota no canguru, dá um jeito para que ele durma. Eu evitaria o carro, tá? Por que que eu evito o carro? Porque a gente acaba virando refém dessa situação do carro. Teve inclusive uma influencer há pouco tempo que falava sobre isso de uma forma super romantizada, como os filhos dela só dormiam no carro. Eu acho isso muito arriscado. Primeiro porque existe uma questão de segurança, tá, gente? A gente, nem todo mundo vive em lugares onde é seguro você ficar saindo de madrugada para um bebê dormir. Nem todo mundo vive numa situação em que você pode toda hora sair. Segundo, nem todo mundo tem carro, né? Vamos combinar que isso aí é dentro de um mundo de uma bolha privilegiada. Então, eu não acho que é uma situação segura. E terceiro, principalmente, gente, porque o bebê vai aprender. E daqui a pouco vocês não estão conseguindo fazer de outra forma. Então, se o bebê tá há pouco tempo, sai do quarto, reseta e vamos lá. O bebê passou do ponto, faça o possível para que ele durma. Bota, se for o caso, até mamar, gente. Paciência. Na próxima você corrige. Não adianta a gente tentar corrigir tudo de uma vez. Às vezes a gente precisa ajusta um pouquinho aqui, melhora e aí vai melhorando progressivamente. É melhor, por exemplo, que aquele bebê durma, ainda que seja mamando, que não é o ideal nessa situação, mas que ele durma e saia daquele ciclo de exaustão, e aí na próxima janela acordada eu ajusto, tá? Agora, é muito importante a gente entender aqui que a gente precisa ter essa clareza de uma conduta de exceção para resolver uma situação que saiu do trilho, evitar que ela vire o cotidiano, que ela vire a maneira que eu faço sempre. Por quê? Porque bebês aprendem por repetição. Aliás, todos nós aprendemos por repetição. Então, quanto mais vezes eu ficar fazendo assim, mais vezes ele vai aprender. Então, é muito importante ajustar, tá? Então, eu tô falando para vocês a conduta para fazer quando já aconteceu, mas a gente tem que estar observando esse conjunto que eu falei para vocês. Eu já dei duas das ferramentas, observações para serem feitas aqui, para justamente evitar que a gente vire refém nessas situações, tá bom? Me fala se ficou claro, gente. Se não ficou claro, me fala que eu explico, tá? Eu sou fascinada por ensinar. Eu acredito que quanto mais a gente aprende de verdade, sem ficar dúvida, mais tranquila a gente fica. Eu me lembro na época que eu era estudante em escola, que eu era um estudante que perguntava, e eu aprendi desde cedo que perguntar me dava uma tranquilidade. Eu estudava muito pouco para a prova. Por quê? Porque eu tirava as minhas dúvidas. O problema é que muitas vezes a gente tem vergonha de perguntar, a gente tem vergonha de falar, porque a gente acha que, ah, meu Deus, mas ninguém falou, então será que é só eu que não sei? Não interessa. Se você tem dúvida, fale suas dúvidas, gente. Saber é um bem muito precioso que a gente conquista fazendo boas perguntas, tá? E um bom professor não pode ter resistência a tirar dúvidas. Eu tenho zero, eu respondo porque eu acho que é importante, tá bom? A Vivi botou aqui, é um curso sobre confiança. Eu fico muito feliz, tá? Eu fico de verdade muito feliz, porque eu acho que de novo, a gente está falando sobre a relação entre professor e aluno. Se eu quero que vocês aprendam, se eu quero que vocês entendam, eu preciso que vocês confiem em mim. Essa relação de confiança é fundamental. Eu, Anne, não aprendo de quem eu não confio. Eu não me sinto segura. E é a mesma coisa em relação aos bebês também. Eles precisam que a gente esteja seguro para lidar. Qual é a melhor maneira de estar seguro? É a gente aprender. Não tem melhor maneira do que a gente aprender, porque conhecimento é poder. Conhecimento é o que me deixa tranquila quando alguém começa a falar lá, ah, mas será que não é isso? Será que ele não tá assim? Será que ele não tá assado? Se eu sei, eu não entro na espiral do outro. Eu fico tranquila e trago o meu bebê para minha calma. Se eu me questiono, se eu não tenho certeza do que eu tô fazendo, se eu tô no método da tentativa, eu começo a entrar nessa espiral. Será que é fome? Será que é isso? Será que é aquilo? E aí a gente começa aquela roda viva do tenta de tudo, tá? Então, é muito importante. A Lu botou. O que fazer com bebês que dormem, que até dormem a noite toda, mas sobem tarde? Aqui 11 meses e só dorme depois das 11, normalmente com o pai no colo mamando. Quando deita perto de 8h30, acorda até as 9 chorando. Lu, o problema tá no dia, tá? O que que acontece? Certamente o ciclo de soneca dele ou dela não tá sincronizado. Então, o que acaba acontecendo é que esse bebê tá fazendo provavelmente sonecas muito longas ou muito tardias, e aí, quando chega o sono dele, como você falou, de 8h30 da noite, para ele é mais uma soneca. Então, ele faz uma outra soneca, acorda chorando. E aí, quando a gente tem um bebê de 11 meses, aqui é importante, ó, vamos ver a importância do que eu falei das janelas acordadas? Um bebê de 11 meses que faz uma soneca, entre aspas, ali de 8h30 às 9 da noite, porque na cabeça dele isso está funcionando como uma soneca, tá?
é um bebê que vai levar aí mais umas 4, 5 horas para estar pronto para dormir de novo. Então, esse bebê, ele só vai realmente, como você colocou aí, conseguir dormir depois de 11 horas. Ele está fazendo outra janela acordada, tá? Então, por isso que é muito importante a gente sincronizar a janela acordada do bebê. Porque ela nos ajuda a saber isso. Então, o que eu diria para você? Com 11 meses, o bebê já está fazendo entre 2 e uma soneca. Tem bebês que ainda estão fazendo 2 e tem bebês que já transicionaram para uma, tá? Essa, seja 2, seja uma soneca, a segunda delas ou uma delas, só se for só uma soneca, tem que ter janela acordada suficiente do final dessa última soneca para o sono noturno, tá? Lembrando o que eu falei aqui no começo, que a última janela da última soneca até o sono noturno, ela é a maior. Então, se esse bebê, a gente encontrou lá uma janela acordada dele em torno ali de 4, 5 horas, é um bebê que ele vai fazer uma janela um pouco mais para perto de 5 horas, por exemplo, nesse horário. Então, com 11 meses, isso que eu falei para vocês, ou ele está com 2 sonecas ou ele já transicionou para uma. Em ambos os casos, precisa da última soneca até a noite, janela acordada suficiente. O que muitas vezes acontece nesse caso é que o bebê fica fazendo picado, e aí eu não consigo organizar o final da noite dele. Tá? Então, isso é super importante. É bom que o teu exemplo deu isso. O que eu diria nessa situação? Ajusta o dia do bebê. Observa para ver se esse bebê está dormindo a quantidade de sonecas e de horas adequada para a necessidade da idade dele, tá? Um bebê, por exemplo, de 11 meses que estiver fazendo 3 sonecas, às vezes até 4 sonecas, tá com sono desajustado, tá? Um bebê de 11 meses que estiver fazendo uma última soneca ali por volta de 5 da tarde, 5 e meia, tá com sono desajustado. Vai ter necessidade de fazer o sono noturno mais cedo, tá bom? E aí, tem um ponto super importante aqui, gente. Lembra que eu falei que a gente não faz o bebê dormir? Esse é um exemplo claro. Eu vejo muitas vezes a pessoa deixa o bebê fazer uma soneca tardia, fez uma soneca às 5 da tarde, tudo bem, porque depois eu vou lá e fico e eu acabo fazendo ele dormir. Nesse caso, muitas vezes o que vai acontecer é que eu vou ficar tentando, até como a Lu colocou aí. Deu 11 horas, 11 e meia, aí finalmente o bebê dorme. Não fui eu que fiz ele dormir, eu só fiquei ali ninando até ele estar pronto para dormir. Então, ajusta o dia para que isso flua melhor, tá bom? Tem uma aula super importante no curso, gente, em que eu falo sobre essa questão das sonecas, porque o sono noturno é diferente do sono diurno, tá? E isso é uma coisa que a gente precisa entender. O sono da soneca, ele não substitui o sono noturno e vice-versa. O sono noturno não substitui a soneca. A gente precisa entender qual é o papel de cada um, tá? Quanto menor o bebê, maior a necessidade de sonecas ao longo do dia. Porém, ainda assim, eu preciso equilibrar com o sono noturno, tá? Eu outro dia teve uma aluna que falou para mim: "Ah, eu não entendo porque o meu mais velho, o sono noturno dele realmente era muito ruim, mas ele fazia sonecas ótimas." Certamente ele estava compensando na soneca, sono que devia estar acontecendo à noite. Então, quanto menor o bebê, maior a necessidade de soneca, mas esse equilíbrio precisa acontecer melhor, tá? Então a gente precisa observar isso. À medida que o bebê vai crescendo, ele vai conseguindo ficar um tempo maior acordado. E aí, isso não quer dizer que ele vai pular para zero soneca do nada. Isso vai acontecendo progressivamente. No curso, eu ensino a vocês como perceber se o bebê já está com uma necessidade menor de soneca, se já dá para eu espaçar esse tempo acordado, justamente para eu poder equilibrar isso melhor, tá bom? A Tamarla, se eu falar errado, gente, me fala, porque Jesus, os nomes do Instagram não é o nome de vocês, tá? Não são. O que fazer com o recém-nascido? Tem como estabelecer uma rotina? O meu bebê tem 2 semanas, dorme durante as mamadas e não quer dormir depois. Sim, tem como estabelecer, tem como melhorar, tá? A primeira coisa nesse caso é você equilibrar o tempo acordado dele. Por quê? Com essa idade de 2 semanas, é uma idade muito no comecinho, e a prioridade para as mães que querem amamentar é regularizar, equilibrar a amamentação, tá? Então, a prioridade é a amamentação. Mas eu já posso começar a perceber o tempo acordado desse bebê. E aí tem uma coisa que ajuda muito. Recém-nascidos têm uma janela acordada muito curtinha. Então, se eu ajudo esse bebê logo que ele acorda, eu troco a fralda e ele realmente acorda mesmo, e aí eu oferto a mamada para ele,
diminui as chances dele adormecer mamando. Vai acontecer? Vai, porque ele é pequenininho e é normal. Mas se eu trago essa mamada para o começo da janela acordada, já ajuda bastante, tá? E a vantagem é que, como a janela acordada é curtinha, ele vai estar pronto para dormir logo depois. Então, se ele acorda, mama, eu troco a fraldinha e tudo mais, posso até trocar antes se eu preciso ajudar ele a ficar mais acordadinho. Ele mama, e aí fica um pouquinho comigo, ou um pouquinho de bruços e tudo mais. Dali a pouquinho ele já vai estar pronto para dormir de novo e não precisa mamar novamente. Com isso, eu vou progressivamente ajustando esse equilíbrio entre mamar e dormir. E aí tem uma coisa que ajuda, que a gente muitas vezes não sabe, tá, gente? Expor o bebê à luz. E isso vale para recém-nascido, isso vale para bebês de 5, 6 meses, isso vale para bebês de um ano e meio, isso vale para criança, isso vale para adulto. Expor a luz do dia é super importante. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu contei que quando a minha mais nova nasceu, eu morava num apartamento que tinha, eram 2 quartos, mas era um apartamento de uma. Sabe quando eles reformam umas fábricas antigas e transformam em apartamento? Era lindo, mas era um apartamento muito escuro e só tinha 2 janelas na sala. E aí, a minha bebezinha nasceu no verão, mas o apartamento era super escuro. E ela tinha muita dificuldade nessa regularização do ciclo dela com o circadiano, né? Que é o que que é o ciclo circadiano? É essa maneira que o bebê tem de equilibrar o tempo acordado em relação ao ciclo do sol, porque nós somos seres diurnos, né? E ela estava tendo muita dificuldade com isso nos primeiros dias. O que que a gente percebeu? O apartamento era muito escuro. Então, para ela, era muito importante sair, passear do lado de fora quando ela estava acordada. A gente às vezes faz isso, mas muito com o bebê dormindo. Mas o bebê precisa começar a ver luz, ele precisa começar a ir criando esse equilíbrio. Então, acreditem em mim, exposição à luz natural, à luz do dia, é muito benéfico. Se o seu apartamento é claro, se a sua casa é clara, ótimo, melhor ainda. Então, quando o bebê acordar, abra as janelas, deixa a luz entrar até para você também, tá? E isso vai ajudar melhor, Tamala, em situação como essas de recém-nascidos que estão tendo dificuldade de fazer o tempo acordado. Aí, na hora da soneca, escurece o ambiente. E outra coisa importante, não caiam na cilada de fazer soneca no claro, porque as pessoas falaram para vocês que isso vai ajudar o bebê a diferenciar dia e noite. Não é, tá? Soneca é no escuro, isso ajuda o bebê a começar a prolongar a soneca. Acordado é no claro. Claro, aconteceu o bebê fazer uma soneca na rua, tudo bem, tudo ótimo, porque a gente tem que viver. Mas priorizem quando for a soneca em casa que ela seja no escuro. Não fiquem com medo. Ah, mas aí o bebê vai acostumar só a dormir no escuro. Não. O bebê vai acostumar a dormir bem, assim como a gente. Porque eu nunca vi ninguém dormir em colchão de prego para poder acostumar a dormir em qualquer lugar. A gente, quando vai comprar colchão pra gente, escolhe o melhor. E aí, com o bebê, a gente quer fazer treinamento de, como é que chama? Marines. O bebê tem que aprender a dormir em qualquer lugar, tem que ser resistente a qualquer coisa. Não, gente. Ensinem os bebês com as melhores condições. Soneca no escuro é benéfico. Ajuda o bebê a prolongar os ciclos de sono, tá? Então, isso também vai ajudar. Acordou? Abre a janela, deixa a luz entrar para você, porque ajuda você também na regulação hormonal, ajuda você para esse comecinho que é muito puxado e para o bebê. Vai se aproximando da hora dele dormir? Reduz as luzes e ajuda o bebê, porque o ambiente vai fazer muita diferença, tá bom? A Ká botou. Anne, minha filha de 3 anos dorme a noite toda, porém acorda às 5h30 e demora para iniciar o sono noturno. Ela demora 1 hora para dormir. Entramos no quarto 7h30 e ela só dorme 8h30. Se ela ainda fizer soneca, muito provavelmente essa soneca precisa ser revista, tá? Essa fase dos 3 anos já tem muitas crianças que diminuem a necessidade de soneca, tem umas até que diminuem antes. E isso vai com certeza fazer a diferença. E eu vejo muita gente falar para mim o seguinte: não, ela ainda faz soneca porque ela fica muito cansada, mas aí ela demora 1 hora para começar o sono noturno. Aí tá um exemplo prático para gente de uma situação em que a soneca tira sono do sono noturno. Se ela faz, por exemplo, 1 hora, 1 hora e meia de soneca e demora 1 hora para dormir no sono noturno, essa soneca tá tirando 1 hora de sono noturno. E aí, à medida em que o bebê vai crescendo, a necessidade de sono noturno sobrepõe a soneca. Então, equilibra para ver, tá? Com certeza não está pronta para dormir, porque um bebê levar 1 hora, 1 hora e meia para começar o sono, mostra pra gente que tem ajustes no dia para serem feitos, tá bom? E aí vou até falar para vocês uma coisa importante. Vou fazer uma pergunta e aí respondo para vocês verem se vocês responderam certo.
Quanto tempo vocês acham que é um tempo ideal para para o bebê iniciar o sono? Quanto tempo vocês acham? Escreve para mim aqui nos comentários. Que é um tempo bom entre eu entrar no quarto e o bebê adormecer. O que vocês acham que é um tempo razoável? Quanto tempo? A Ká falou o exemplo da pequena dela que está levando 3 horas, tá levando 1 hora, desculpa, de 3 anos. Quanto tempo vocês acham? Coloca para mim aqui nos comentários. Que seria um bom tempo para eu saber que eu estou acertando na janela acordada do meu bebê. Eu entro com ele no quarto e X tempo depois ele dorme, tá? Coloca para mim aqui o tempo que vocês acham que seria. Eu vou responder para vocês. Não se preocupem, não vou deixar vocês na dúvida da resposta certa, não, tá? Ó, a Nanda colocou 15 a 20 minutos, aqui leva esse tempo. A Ká botou, eu acho, 30 minutos. A Lu botou 20 minutos. A Marcela botou 15. O que mais? O que vocês acham, gente? Qual o tempo que vocês acham que é um tempo bom para um bebê estar pronto? Assim, eu entro com ele no quarto e ele adormece. A Bia botou 20 minutos, a Ângela. Gente, a Ângela foi minha doula no meu parto. Doula maravilhosa, Ângela. Beijo pra vocês. Olha, maravilhosa, que doula incrível que eu tive, gente. 15 a 20 minutos. Vamos lá. O que que eu, Anne, acho que é um bom tempo para a gente perceber, tá? Eu diria que pelo menos uns 5 a 10 minutos. Aquele bebê que entra no quarto já desmontando é um bebê que está exausto, tá? E muitas vezes ele até vai dormir, mas ele vai ter dificuldade depois, porque ele vai acordar logo em seguida. Ele vai tender a fazer ciclos curtos de soneca, tá? Então, isso é uma primeira coisa para vocês. Um bebê que já entra no quarto, às vezes a família fala assim: olha, eu tô com ele no trocador e já tá desmontando. Tá muito longa essa janela, tá? Então, essa é a primeira coisa. Aí, em termos de tempo máximo, eu acho o ideal entre 10 e 15 minutos, podendo chegar a 20 se o bebê estiver tranquilo, mas eu acho que já é muito, tá? O que que eu tô querendo dizer com o tempo para vocês entenderem? Eu não estou considerando mamar, eu estou considerando o bebê que já está pronto para dormir, que eu entro no quarto, troco ele e ajudo ele a dormir ainda no meu colo ou para aqueles que já estão começando no sono. Eu diria para vocês tentarem ficar entre 10 e 15 minutos. Por que isso? Porque mais do que isso, a tendência é que esse bebê já está demorando mais tempo. E quando o bebê percebe que ele está demorando, ele começa a me buscar mais, ele começa a precisar mais de mim. E é nessa hora que a gente começa a criar os hábitos para o bebê dormir. Então, tentem ficar sempre com essa noção em torno de 10 a 15 minutos, tá? Então, Ká, o que você falou de 30 minutos, ainda mais com ela com 3 anos, é muito tempo. A tendência é que ela vai ficar irritada. Ela vai chegar no momento em que ela vai chorar, ela vai te chamar, porque ela começa a ficar com essa sensação, não tô pronta para dormir. Tá? Então, o ideal é que o bebê realmente vá para o quarto já cansado, com aquela sensação. Vocês vão entender bem. Sabe quando a gente está cansado sem estar exausto? Eu sei que é difícil falar isso para uma mãe, mas tentem resgatar na memória. Aquela sensação que a gente está cansado, mas que a gente deita na cama, a sensação é de alívio. Esse é o momento que a gente deitou num momento bom. Aquela sensação que a gente está exausto e a gente deita na cama, e a sensação que dá é que, por mais exausta que esteja, eu não vou conseguir dormir. Isso significa que eu fiquei muito tempo acordada. É isso que o bebê sente quando ele vai muito exausto. Então, o ideal é que esse bebê vá para o quarto cansado, pronto para dormir, sem estar exausto. E aí, nesse caso, ele tem que levar em torno de 10 a 15 minutos, tá? Anne, tá levando 20. Preciso me desesperar? Não, pelo amor de Deus. Ninguém tem que se desesperar com nada. Mas nesse caso, você pode observar. Tá levando 20, mas o bebê tá ficando tranquilo? Então aumenta um pouquinho a janela acordada, 10 minutinhos, de repente já vai ser o suficiente para ele estar mais pronto para dormir e isso vai favorecer, tá bom? Às vezes, gente, esses ajustes sutis já fazem muita diferença, tá? Então, sem estresse, mas é uma coisa que pode ajudar, tá bom? Tinha ficado uma dúvida aqui da Lu. Quando o bebê de 22 meses acorda às 6 pedindo leite, se eu não dou desperta, se dou o leite, dorme por mais 1 hora e meia. Então, o que que você quer me perguntar? Se você parar de dar o leite vai resolver, ou o que que você quer? Porque esse é um ponto importante, tá? Esse leite é um leite que está acontecendo já no que a gente chama de horário diurno. Então, a partir de 6 da manhã, já é o dia começando. Aí é aquela história, eu entendo porque a gente fica cansado e eu não sei vocês, mas quando eu tô cansada, mais 1 hora e meia de sono é bônus. Porém, aí a gente precisa entender o seguinte: para esse bebê, ele tá usando o leite como uma forma de prolongar. Então é isso que a gente tem que equilibrar. Primeira coisa que a gente tem que observar, nutricionalmente falando, ou ele acorda e começa o dia, porque ele não tem mais necessidade de sono,
tá? Ou ele pode começar progressivamente a entender que ele consegue voltar a dormir. Só que, como que é o começo da noite desse bebê? Ele inicia o sono mamando? Como que é o durante a noite desse bebê? Ele ainda faz mamadas durante a noite? Porque esse é o mais comum. Muitas vezes o bebê que no final da madrugada, começo da manhã, e nesse caso já é o começo da manhã, ele entende que o mamar prolonga o sono, ele é um bebê que vai. Desculpa, gente. Ele é um bebê que vai, que tem uma conexão entre o mamar e o dormir. Então, a melhor maneira é observar, porque nutricionalmente falando, não é o caso, a não ser que ele vá começar o dia dele. Mas usar essa mamada para prolongar mais um pouco, a tendência é que esse bebê vá buscar isso todas as vezes. Então, para que ele possa conseguir ou voltar a dormir e dormir um pouco mais, ou não buscar esse mamar como forma de prolongar, eu tenho que observar primeiro qual é a relação que ele tem entre o mamar e o dormir. Agora, tem um fator aí importante que é a questão que eu falei do ambiente. Quando o ambiente de sono está ajustado, eu minimizo as chances desse bebê acordar nesse horário. Quando o ritmo desse bebê durante o dia está ajustado, ou seja, ele está fazendo uma quantidade boa de soneca para a idade, sem ser de mais, sem ser de menos, está dormindo num bom horário, eu diminuo as chances dele acordar. Muitas vezes a gente fica ali brigando para tirar essa mamada desse horário, quando na verdade os ajustes que eu poderia fazer durante o dia dele no ritmo acordado, os ajustes que eu poderia fazer no ambiente de sono poderiam me ajudar muito mais sem que eu precisasse me estressar, tá? Então, isso é o mais importante. No curso eu trabalho muito isso com vocês entenderem como que eu posso identificar o ritmo de sono ideal para o meu bebê de dia, como que eu posso ajustar a maneira dele adormecer para que justamente ele vá conseguindo prolongar. Vocês sabem quais são as principais causas de bebês que acordam muito cedo? Coloca aqui para mim nos comentários. Vocês sabem quais são as principais razões pelas quais os bebês acordam muito cedo? Porque isso é um ponto importante. Quando eu entendo isso, eu consigo começar a trabalhar isso diferente, tá? Então, é muito importante porque eu entender a razão pela qual o meu bebê acorda muito cedo facilita muito do que eu só ficar ali na luta de tentar não oferecer o mamar, aí o bebê chora, 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 eu acabo dando o mamar, aí cada vez mais ele entende, porque aí depois ele dorme mais um pouco, e aí cada vez mais ele entende que ele precisa desse mamar para prolongar, tá? Então, entender isso é muito importante. A Nanda botou luz no quarto. Sim, luz no quarto é um dos fatores importantes. A Kex botou ambiente, sim, o ambiente é fundamental, luz no quarto está inclusa, tá? Ambiente claro, barulho, fome. Fome é muito importante você falar, Lu, porque a fome é um conceito muito relativo, tá? Quer dizer, a fome não é nada relativa, né? Que a gente sente fome, mas assim, às vezes a gente atribui fome ao que não necessariamente seja. Então, entender se é fome. Quer ver um exemplo aqui? A minha mais nova, desde pequenininha, a gente percebe isso. Nos dias em que ela não estava comendo tão bem, passou o dia pulando, não fez boas refeições, não mamou bem, eram dias que ela tendia a acordar muito cedo no dia seguinte. E isso continua até hoje. Ela está com 5 anos e pouquinho, 5 anos e 2 meses, eu acho. Se ela não faz boas refeições num dia, só faz lanchinho, a gente de repente ficou na rua, o que for, ela vai acordar mais cedo no dia seguinte. Quando ela janta, e por exemplo, se ela janta só um lanche, pode acordar. Agora, pode contar que ela vai acordar cedo. Agora, se ela janta bem, ela tende a dormir melhor de manhã. Então, observar, porque às vezes a gente acha que tem que dar o mamar porque é fome, mas a gente, na verdade, talvez precisasse ajustar esse ritmo do dia, tá? Então, tenham muito isso em mente, porque isso faz muita diferença, tá bom? É... Acaba, botou um bebê de 1 mês dormindo às 8. Ele acorda da última soneca tarde. Preciso ajustar agora ou estar normal? Perdido aqui. Dona Cá, a senhora é minha aluna, não é? Se a senhora é minha aluna, por que que a senhora não manda isso para nós lhe ajudarmos lá? Porque a gente te ajuda no suporte, criatura. Mas vou responder vocês aqui, que pode ajudar. O problema aqui são as sonecas na daycare. Ah, tá. Então você está falando da maior, eu respondo daqui a pouco. Em relação a isso, com 1 mês não precisa ajustar ainda, tá? Mas você pode ir gradativamente trazendo um pouquinho para mais cedo. Mas 1 mês é um tempo bom. Uma das coisas que eu ensino para vocês no curso, gente, é que até os 3 meses o bebê, a gente pode praticar o nosso melhor. Não necessariamente vai ser perfeito e tá tudo bem. O ideal é que a gente vá praticando o melhor possível para que quando o bebê se aproxime dos 3 meses, aí ele já esteja com uma rotina mais ajustadinha, tá? Então, isso é muito importante. E aí, vou dizer para todo mundo que está aqui, gente.
entender sobre isso, saber como fazer esses ajustes, saber por que que até os 3 meses faz muita diferença para a gente não ficar estressado, tá? Então tenham isso em mente, até os 3 meses é praticar. Isso está muito explicadinho lá no curso. Para quem está aqui assistindo, eu falei agora há pouco, vai ter promoção de Black Friday, é a última turma do ano do curso. Então se inscrevam na lista de espera, a lista tá lá no link da bio. É muito importante porque realmente, assim, o curso é feito para ajudar vocês, é feito para que vocês de fato aprendam. O tipo de curso que eu entrego, o tipo de suporte que eu dou, é exatamente para vocês entenderem isso. A Roberta botou, queridas, a Anne salva sonos e de quebra casamentos. A privação do sono dos bebês é muito exaustiva e reflete muito em nós. Sim, gente, a Roberta, eu atendi ela, a pequena dela era pequenininha, quer dizer, ela tava o quê? Com 2 ou 3, eu já não lembro mais, Roberta. E Roberta morava na Nova Zelândia quando ela me buscou, exatamente para vocês verem o grau de dificuldade que o sono traz. Então, a Suzana botou seu curso é maravilhoso. Gente, vocês me emocionam, eu não aguento. Assim, muito lindas, olha, coração para vocês, porque eu tenho muito orgulho desse curso, eu tenho muito orgulho do que eu entrego para vocês, 2 anos na época e agora com 6. Olha isso, gente. Eu acho a coisa mais linda do mundo poder ter ajudado uma família há 4 anos atrás e vocês estarem aqui comigo. Isso tem eu tenho uma gratidão a essa confiança que vocês colocam em mim enorme, de verdade. Assim, é meu propósito. Eu vou fazer uma palestra agora no sábado aqui para mães, aqui perto de onde eu moro. E eu vejo o quanto esse começo é difícil, então para mim é um orgulho muito grande, de verdade, eu fico muito grata. E vocês estão vendo aqui alunas minhas colocando isso para vocês. Eu acredito no que eu faço, eu sei o quanto o sono é exaustivo e eu sei o quanto pode fazer diferença para vocês. E inclusive o meu cuidado com o suporte do curso é exatamente por isso, porque teoria todo mundo a gente vê aí por todos os lados, mas na hora de colocar em prática, e isso vocês têm no Sono de A a Z. Então entrem lá no link da bio, se inscrevam na lista de espera. Vai ter uma promoção boa de Black Friday para ajudar vocês e essa é a última turma do ano, então não percam essa oportunidade, tá? Para fechar esse tema que eu sei, eu sabia que era um tema que ia trazer bastante dúvidas para vocês, então eu fico feliz que tenha podido trazer aqui bastante informação. A gente entender que o bebê não briga com o sono e que se eu ajusto essas condições faz muita diferença, é tirar um peso das nossas costas, porque a gente acaba acreditando nisso. Ah, o meu bebê não gosta de dormir. Eu vi minha mãe falar isso de mim a vida inteira. A Anne não gosta de dormir. A Anne é um bebê que que briga com sono. A Anne é um bebê que não precisa de sono. Não existe isso, tá? E assim, tirem esse peso de cima de vocês. Os bebês precisam sim dormir e a gente pode entender a melhor maneira de fazer isso, porque isso vai ajudar para que o bebê adormeça com mais facilidade e eu possa relaxar, tá? Sim, tem data. A próxima turma vai abrir agora no dia 18, Ana Laura. Então, entre na lista de espera, vai abrir agora dia 18 e vai ter condição de Black Friday para vocês. Então, não percam essa oportunidade, porque como o dia 18 já é novembro, dezembro já é Natal. Então, aproveitem agora, porque vai ser importante, tá bom? Eu quero que vocês estejam muito tranquilas, e para mim esse é um grande objetivo. É entender sobre sono para tirar esse peso das nossas costas, para parar de ouvir por aí que só o seu bebê não dorme, que o bebê de fulano faz não sei quantas horas. Esqueçam essas comparações, silenciem as vozes, foquem em entender o que o seu bebê precisa. E é isso que o curso faz. O curso está lá para te ajudar com isso, tá bom? A Ângela Botoni é incrível, já ajudou e salvou a amamentação de várias clientes minhas, mega recomendo. Gente, pra mim isso é uma coisa assim incrível. A Anja, como eu falei pra vocês, foi a doula do meu parto há 5 anos atrás, gente. O tempo tá passando. E desde então já me passou várias alunas dela que foram clientes dela que viraram minhas alunas. E isso é um outro ponto importante. O sono e a amamentação, eles caminham juntos. Quanto mais a mãe descansa, quanto mais a mãe está tranquila, quanto mais a gente consegue equilibrar isso, melhor flui. Não acreditem nesses mitos. Ah, porque meu bebê não dorme porque está no peito. Ah, porque o bebê que mama no peito não vai dormir. Esqueçam isso, tá? A amamentação e sono são melhores amigos. A gente é que precisa estar sincronizando, tá bom? É isso. Vou encerrar aqui, que eu já tinha que ter fechado o tempo. Eu estou sempre estourando, depois o pessoal fica louco comigo, entendeu? Mas eu acredito muito em trazer informação para vocês e fico muito grata de ver quantas de vocês estão aqui comigo. Para mim significa demais, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas sobre o curso, me manda lá no direct, eu ajudo vocês. E não percam essa oportunidade, porque, como eu falei para vocês, o curso é um curso diferente de tudo que vocês já viram por aí. E o Thiago botou ela é a melhor. Vocês são queridos. O Thiago é uma família que eu atende na Holanda, gente. Como é que tá a minha pequena, gente? Oh, meu Deus. Tem gente chegando aí também, né, Thiago? Depois me conta. De nada, eu fico muito feliz, Lu, de trazer informação para vocês.
Vamos juntos, eu acredito que informação é poder e muda vidas, tá bom? Beijo grande para vocês, se tiverem dúvida me manda lá no direct, tá bom?